Existe uma coisa estranha sobre o Mario, e é praticamente certo que você nunca tenha reparado nisso. Quando éramos crianças, tudo parecia feliz, o céu era azul, as moedas brilhavam, os cogumelos davam poderes e o Mario sempre sorria. Mas conforme crescemos, algumas perguntas começaram a aparecer. Perguntas que ninguém respondia. Por que Mario continua preso no mesmo ciclo? Por que ele nunca envelhece? E por que aquela sensação de felicidade da infância parece esconder alguma coisa muito mais triste? Hoje eu quero te contar uma teoria bem estranha, mas que vai fazer você pensar um pouco. Uma teoria que transformou a forma como eu vejo Mario Bros. E depois que você ouvir isso, talvez nunca mais enxergue aquele mundo da mesma maneira. Então vamos lá. Primeiramente, feche os olhos por alguns segundos. Agora tente lembrar da primeira vez que você jogou Mario. Talvez tenha sido em algum videogame antigo, talvez em um emulador, ou talvez só tenha visto alguém jogando. Mas existe uma coisa que quase todo mundo sente: nostalgia. É como se aquele mundo fosse realmente de verdade. Um lugar para onde gostaríamos de voltar e reviver aqueles bons momentos. Mas infelizmente nunca conseguimos. E é justamente nesse ponto que a teoria começa. Porque para alguns fãs, o reino dos cogumelos, o mundo de Mario, ele não representa apenas um mundo mágico e perfeito. Ele representa uma lembrança, uma memória da infância, uma memória que está desaparecendo aos poucos. Cara, agora pensa comigo. Durante décadas, Mario faz exatamente a mesma coisa. Bowser sequestra Peach, Mario vai lá e enfrenta os monstros, passa pelos castelos e finalmente salva a princesa. Porém, logo depois, tudo vai se repetindo da mesma forma infinitamente, outra vez, e outra, e outra. Como se nada tivesse mudado realmente, como se ninguém pudesse escapar daquele mundo. Mario nunca constrói uma nova vida, nunca descansa, nunca segue em frente. Ele só repete a mesma aventura para sempre. Velho, mas e se isso não for só uma coincidência, cara? Pensa bem. E se Mario estiver preso dentro de uma lembrança? Uma lembrança que jamais chega ao fim. Mas você pode achar também, né? Pô, TBR10, isso é só um jogo. Ele vai ser repetitivo mesmo. Não tem jeito. Cara, vai por mim. A teoria é boa. Saca só. Agora imagine o seguinte, ó, presta atenção. Você cresce, os anos passam, você arruma trabalho e responsabilidades começam a aparecer. Bom, aquele videogame lá da infância ficou guardado em algum lugar, em algum canto da sua casa. Talvez dentro de uma gaveta, ou talvez em uma caixa no fundo do armário, não sei. Mas os personagens e lembranças, eles continuam lá, esperando, parados, em silêncio total. Como se estivessem congelados no tempo, saca? A teoria diz que o reino dos cogumelos, né, que é o mundo do Mario, ele existe apenas enquanto alguém se lembra dele. E a cada vez que uma pessoa esquece sua infância, aquele mundo fica mais vazio, mais escuro e mais silencioso. Tem uma parada muito curiosa nisso tudo, né, no Mario Bros. Ele sempre parece feliz, mas já reparou que quase nunca sabemos o que ele pensa? Quase nunca ouvimos sua voz. Na verdade, eu não lembro de ter ouvido a voz do Mario.
e quase nunca entendemos seus sentimentos. Ele apenas corre, pula e continua avançando dentro daquele mundo dele, como se estivesse escondendo alguma coisa ou até fugindo de algo. Agora imagine um Mario que percebeu a verdade, que entendeu a realidade. Um Mario que entendeu que está preso em um mundo criado pelas lembranças das pessoas, e que cada vez que uma criança cresce, uma parte daquele mundo desaparece. Olha aí, rapaz, até rimou. Vamos lá. Os amigos somem, os lugares mudam, as memórias são apagadas e ele não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. Mas a parte mais assustadora da teoria vem agora. Imagine que existe um último jogador, a última pessoa que ainda se lembra daquele mundo, a última pessoa que ainda abre o jogo. E quando essa pessoa, sei lá, esquecer, tudo vai acabar. Os castelos, as fases, as moedas, Luigi, Peach, Yoshi, tudo. Como uma fotografia antiga que desaparece com o tempo. E Mario sabe disso. Ele sabe que um dia ninguém mais vai lembrar. E por isso ele continua correndo e pulando. Mesmo sabendo que o final, uma hora vai chegar. Imagine entrar no mundo do Mario Bros. Depois que todos foram embora. Nenhuma música, nenhum inimigo, nenhuma moeda, nenhum som. Meu parceiro, apenas o vento, os canos vazios, os castelos abandonados e nosso amigo Mario, parado, sozinho, esperando alguém voltar. Esperando ouvir novamente o som de um videogame sendo ligado. Esperando que alguma criança descubra aquele mundo mais uma vez. Mas ninguém aparece. Porque todos cresceram, todos seguiram suas vidas, e ele ficou para trás. Na verdade, talvez essa teoria nem seja verdade, cara. Talvez Mario seja apenas um personagem de videogame, que de fato ele é, né? Mas se você parar pra pensar e ligar uns pontos bem específicos, existe algo naquele mundo, os personagens e no próprio Mario que chega até a assustar. Porque no final das contas, essa teoria não fala só sobre o Mario, ela fala sobre nós, sobre aquela época em que tudo parecia mais simples. Você lembra, por exemplo, de que quando chegar na sua casa era a melhor parte do dia? Cara, eu lembro muito bem desse tempo. E também lembro que os problemas nem existiam pra mim, entendeu? Nessa época bastava ligar um videogame ou TV pra ser feliz. E talvez seja por isso que a história de Mario mexe tanto com as pessoas. Porque o verdadeiro terror não é o Bowser. Não são os fantasmas, não são os castelos escuros. O verdadeiro terror é perceber que a infância acabou e que não importa o quanto tentemos voltar, alguns mundos existem apenas nas nossas lembranças. Cara, nesse ponto aqui é bem interessante, porque eu lembro que quando eu era bem criança eu jogava GTA Vice City no computador do meu irmão. E aquela época, pô, aquilo ali pra mim era demais, era tudo. E conforme o tempo foi passando, fui crescendo, trabalho e tal, chegou a uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, eu resolvi voltar a jogar o GTA Vice City não, GTA San Andreas. E o GTA Vice City também. E não foi... Teve a parte da nostalgia, sim, mas aquela graça toda que tinha na época, ela se perdeu com o tempo, entende? Então, aí que vem aquela frase, não é o jogo, era a época, era o tempo, né? Então é bem complicado isso, sabe? Mas vamos lá. 2000 years later. E quando a última lembrança desaparecer, talvez Mario finalmente pare de correr. E pela primeira vez, o reino dos cogumelos fica em silêncio para sempre. Curiosidade aqui, antes do vídeo terminar, o Mario ele surgiu originalmente como Jumpman em Donkey Kong, tá? Antes de se tornar, né, o famoso encanador da Nintendo. E a franquia, de lá pra cá, ela se tornou um dos maiores símbolos da nostalgia dos videogames.
Então é isso, rapaziada. Valeu quem chegou até aqui, quem assistiu todo o vídeo, tá certo? Tô tentando manter uma frequência aqui de no mínimo aí um vídeo por semana, mas devido ao trabalho, ao CLT, é difícil, mas estamos conseguindo, tá certo? Valeu, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Aqui é TBR10, valeu!